Muito bom dia para você que está aqui com a gente, já na terceira hora do Jornal Eldorado. Se já estava, bom dia de novo, está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos abrindo a terceira hora da edição desta terça-feira, 10 de janeiro de 2023, e conforme anunciado, neste momento a gente entrevista, a partir deste momento, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB. Prefeito, um bom dia, bem-vindo aqui a Eldorado. Bom dia, Raíssa, bom dia, Pedro, bom dia, Adriana, bom dia a todos os ouvintes da Eldorado. Tá, e o prefeito já fez as apresentações, porque a gente está também com os nossos colunistas, a Adriana Ferraz e o Pedro Venceslau. Adri, bom dia. Bom dia, prefeito. Obrigada pela sua disponibilidade aqui de falar com a gente. Bom dia, Pedro. Bom dia, Raíssa, bom dia, prefeito, bom dia, Adriana, bom dia a todos. Bom, prefeito, temos muitos assuntos aqui da cidade para tratar do senhor, mas eu queria começar com esses acontecimentos do domingo em Brasília, que motivaram o senhor até a providenciar um reforço na segurança de prédios públicos. Queria uma avaliação do senhor dos acontecimentos, a sua visão e a reação da sociedade e das forças políticas, e que providências o senhor tomou aí na prefeitura. Sim, quando a gente tomou conhecimento, foi no domingo, eu vim aqui para o prédio da prefeitura, eu tinha informação de uma paralisação na 23 de maio, aí passei por lá para poder verificar como é que estava. Aí me dirigi aqui ao prédio e fiz o contato com a secretária Elza, secretária de Segurança Urbana, e o coronel Racorte, que é o coronel que responde pela Casa Militar aqui da Prefeitura, para poder verificar a questão da segurança do prédio, reforçar a segurança aqui do prédio da Prefeitura, e dialogando com o secretário de Segurança, o Derrite, com relação à questão da 23 de maio, monitorando. A Polícia Militar foi lá para 23 de maio e a Guarda Civil Metropolitana tiveram um diálogo lá com as pessoas que estavam lá, explicaram da importância de liberar a via. Em menos de 10 minutos foi liberado. A gente reforçou a segurança aqui e pedi para que toda a nossa Guarda Civil Metropolitana pudesse estar atenta à eventual necessidade de mobilização dos guardas civis das regiões, dos bairros para a região central, enfim, ações necessárias para quem gerencia a cidade e precisaria estar ali atento para não ter nenhum problema. E ainda bem que não teve nada grave aqui na cidade de São Paulo, a não ser esse pequeno período de interdição da 23 de maio. E a resposta política dada lá pelos três poderes, como é que o senhor avalia esse momento que o Brasil está vivendo? Acho que foi uma resposta rápida. As grandes lideranças do país se posicionaram, lamentando e repudiando aquele ato, que a gente não pode de forma nenhuma aceitar. Você ter qualquer tipo de invasão, desrespeito a qualquer instituição, ou seja, acho que o Brasil está bem sólido com relação à questão da maturidade em defesa da democracia, de repudiar atos que não sejam democráticos. Então, eu, particularmente, é um episódio muito triste, né, mas tem um fator positivo, que foi a gente poder ver que a imprensa, toda a sociedade, o presidente da Câmara, do Senado, as grandes lideranças políticas, os partidos, se posicionarem rapidamente e poder restabelecer a ordem, e fica como exemplo para nós, né? Mas acho que eu queria destacar isso, viu, Raíssa? Acho que, evidentemente, não poderia ter acontecido, mas uma vez que aconteceu, acho que esse destaque com relação à resposta muito rápida de toda a sociedade com relação à defesa da democracia, das instituições. Adri, por favor. Prefeito, queria perguntar sobre o governador Ibanez Rocha, que é do seu partido, né? Ele foi afastado, uma das medidas que o senhor mencionou, que foi rápida, foi o afastamento, ainda na madrugada, dia de domingo para segunda, do governador, e correligionários já falam na expulsão dele do MDB. Queria saber qual a sua avaliação sobre o papel do Ibanez nesses episódios todos, e se o senhor corrobora com essa iniciativa de se pensar em expulsar o Ibanez do MDB. Olha, Adriana, independente de ser do MDB, eu acho que é importante, né, que o STF coloque os argumentos com relação ao seu afastamento. Isso é algo que, evidentemente, uma decisão do STF tem que ser absolutamente respeitada, né, a capacidade que tem o ministro Alexandre. Evidentemente, ele deve estar muito embasado para poder tomar uma atitude drástica dessa. Mas é importante que nós estamos falando aqui em defesa da democracia,
que seja apresentado os argumentos, porque o afastamento de alguém eleito é algo que a gente precisa também tratar com muita tranquilidade. Esse momento difícil para todos nós que defendemos a democracia, eles não deixam, de uma certa forma, com os nervos um pouco aflorados, mas acho que a tranquilidade no momento desse, para todos nós, é de fundamental importância. Então, não tenho dúvida que o STF vai apresentar a motivação que causou isso, mas eu queria aproveitar e fazer um destaque, Adriana, e concluir na resposta da tua pergunta, com relação ao afastamento. Eu acho que a gente não pode falar em afastamento nesse momento sem ter provas de que realmente existiu por parte dele algum tipo de comportamento que contribuísse para aquela invasão. Evidentemente, se houver, aí é outra situação. Hoje, até em presente momento, a gente não tem. Então, eu acho que a questão da democracia passa primeiro por cada um de nós, vocês da imprensa, a gente que está desenvolvendo funções importantes em lideranças, né, prefeitos, governadores. É preciso ter cautela. Então, a gente acaba, na defesa da democracia, fazendo ações um pouco atropeladas. Acho que tem que tomar muito cuidado. Então, não falaria nesse momento em expulsão, pensando nisso que eu estou te falando, quer dizer, precisa apurar, ver direitinho. Eu queria aproveitar e fazer um parênteses com relação a essa questão. A gente tem lá em Brasília Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, a Guarda Presidencial, a Guarda do Parlamento. Evidentemente, as pessoas da Polícia Militar que foram omissas, isso demonstrou ali alguns vídeos com relação à pouca preocupação no exercício da sua obrigação de função de zelar pelo patrimônio. Mas a gente pode generalizar as polícias militares, né? As polícias militares, de uma forma geral, têm prestado um papel importante para a sociedade na questão da segurança da sociedade. A gente poder separar aquilo que quem errou, né, e não envolver a instituição. Mas acho que o momento é de cautela, Adriana. Precisa afastar um governador eleito, é algo que a gente precisa ter cautela e aguardar. Eu acho que o STF deve mostrar a motivação que fez o seu afastamento, e aí sim a gente poder ter uma opinião um pouco mais real com relação à situação. Pedro? Prefeito, o senhor não acha que houve uma certa tolerância com esses acampamentos que ficaram montados em São Paulo, com a atuação desses bolsonaristas radicais? E será que depois do que aconteceu em Brasília, não chegou o momento do senhor, que comanda a Guarda Civil Metropolitana, e o governador Tarcísio de Freitas tomarem atitudes mais contundentes e acabar de uma vez por todas, tolerância zero com esses acampamentos que ficam ali no Ibirapuera e em outros pontos da cidade, que acabam às vezes saindo de lá para obstruir vias, e não permitir que simplesmente esses acampamentos existam na cidade de São Paulo? Tolerância zero? Olha, Pedro, até comentar a atividade de ontem. Ontem, logo cedo, eu chamei aqui a secretária Elza de Segurança Urbana, o Modonese, secretário de Subprefeituras, conversamos com o secretário de Segurança do Estado, nosso subprefeito lá da Vila Mariano Felipe, para poder tratar com relação a retirar ali aqueles acampamentos. E o diálogo foi feito, a gente estava com toda a nossa equipe lá para poder fazer a desmobilização, e de uma forma pacífica, eles mesmos foram desmontando. A gente concluiu ontem, final da tarde, início da noite, toda a limpeza. Hoje está absolutamente normal, sem nenhuma barraca ali ou nenhuma acampamento. Agora, com relação a esse tema que você falou, de permitir ou não permitir, Pedro, eu sei que é muito difícil para o que a gente está vivendo agora. Cada um de nós aqui, de uma certa forma, um pouco preocupado, né, e até magoado com o que aconteceu no domingo, mas quando a gente tem algum movimento que seja legítimo, as manifestações, é importante dizer que elas são legítimas, você não pode ter nenhuma manifestação que atente contra a democracia, né? Agora, como Era o caso, né, prefeito? Desculpa cortar o senhor, mas essas manifestações atentavam contra a democracia. Elas pediam intervenção militar. O senhor acha que elas eram legítimas? Isso que eu ia continuar. Não, de forma nenhuma, pelo amor de Deus, Adriano. Em absoluto, lógico que não. A intervenção militar, isso é um ato criminoso que atenta contra a nossa Constituição. O que eu estava respondendo ao Pedro é como mensurar essa questão dessas movimentações, que agora vai ser o nosso grande desafio. Essa seria a minha conclusão. Eu acho que nós, agora, que exercemos
funções do executivo, temos que estar monitorando melhor, acho que fica esse exemplo, né? Só estou compartilhando uma dificuldade de mensurar aquilo que é uma manifestação legítima e aquilo que é uma manifestação ilegítima, que é esses casos de pessoas pedindo a intervenção militar, só para deixar claro. Muito bem, estamos ouvindo o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. O senhor já teve um primeiro contato com o governador Tarcísio de Freitas, teve uma reunião com ele, o senhor o apoiou no segundo turno, mas eu queria saber em relação ao presidente Lula, ao governo federal, como é que se deve dar esse contato, que demandas o senhor teria a apresentar ao presidente, que tipo de relacionamento o senhor espera ter com o presidente Lula? Olha, Raíssen, eu tenho assim, muita convicção de que a gente precisa exercer aquilo que a gente defende de forma plena, né? Eu sempre defendi muito a democracia, o diálogo, e isso é de fundamental importância. Fiquei muito feliz com a escolha do ministro Padilha para ser o ministro das Relações Institucionais. Nós já conversamos por telefone, estamos dialogando. Eu recebo todas as pessoas de todos os partidos. Tem dias atrás eu recebi aqui o vereador do PSOL, do PT, do PSD, de todos. Acho que exercer na prática verdadeiramente aquilo que as pessoas defendem, e isso eu posso ficar muito tranquilo, que eu tenho dado bastante exemplo com relação a isso. A minha relação com o governo federal vai ser sempre no interesse da cidade, independente de quem seja o presidente do momento. Tem uma relação muito boa, tem a Simone Tebet, que é do meu partido, que eu tenho uma excelente relação, até posso dizer no nível de amizade, que está numa função importante do Ministério do Planejamento. Acabei de falar aqui do ministro Padilha. Acho que são as relações institucionais de poder estar sempre dialogando para defender os interesses da cidade. O que eu tenho com o governo federal? A gente tem hoje, basicamente, algumas demandas, como, por exemplo, a questão da correção da tabela do SUS, não só da cidade de São Paulo, mas de todas as cidades do Brasil. Né? Não é possível alguém falar em saúde se o governo federal não corrigir a tabela do SUS, porque acaba ficando todos esses encargos para os estados e municípios. Eu tenho aqui uma questão muito especial na área de drenagem. As obras de piscinões, elas são muito pactuadas com o governo federal com relação à questão do financiamento para esse tipo de obras. Eu vou começar agora esse ano ainda mais a obra de 14 piscinões. Esses já estão em andamento, já estão com toda a tratativa feita, mas eu quero deixar programado para os próximos 30 anos. Eu fiz um grande mapa de drenagem da cidade. Hoje a gente tem uma radiografia da cidade com relação à drenagem muito importante, que eu posso deixar preparado os projetos, como eu disse aqui agora, para os 30 anos. Então, a relação é boa. Do Tarcísio, eu já tinha uma boa relação com o Tarcísio como ministro da Infraestrutura, naquela negociação da dívida da cidade de São Paulo com o governo federal, que envolvia o Campo de Marte. O diálogo era muito com o então ministro Tarcísio, por conta de ser o Campo de Marte. Acho um cara muito ponderado, fiquei muito feliz de ele participar da reunião ontem em Brasília. Acho que deu um grande exemplo de diálogo, de que a função que ele exerce está acima de qualquer situação partidária ou ideológica. E as tratativas com ele têm sido muito boas. Nós fizemos além de várias reuniões do dia a dia, telefone, mais uma de secretariado, que foi muito positiva para a gente poder caminhar com os temas aqui de interesse da cidade e do Estado. Adriana? Queria saber qual foi a avaliação do senhor sobre a entrada do MDB para o governo Lula. O senhor sempre foi muito crítico em relação à esquerda, especialmente o PSOL, o senhor chama de extrema esquerda. Queria saber, então, qual a sua avaliação sobre o MDB ser base do governo Lula, o senhor concorda com isso, participou dessas negociações, e se agora o senhor considera que o bolsonarismo é extrema-direita? Olha, Adriana, o MDB é um partido muito grande, né? Eu não tenho nenhum problema com relação a ter o partido que eu faço parte participando do governo Lula. Acho que a gente tem um país aqui que é de tamanho continental e, portanto, culturas e necessidades diferentes. O que a cidade de São Paulo tem de necessidade diferente de uma cidade lá do Rio Grande do Sul, ou de Pernambuco, ou de Goiás. E por que eu digo isso? A gente também tem situações de frentes, divisões políticas, né? Como o MDB é um partido de centro, eu acho que não existe nenhum problema, até já falei isso, com relação ao MDB participar do governo Lula. Eu mesmo aqui no meu governo tenho
não do PT, mas tem uma relação muito boa com o PT. Você vê agora, pela primeira vez, você sempre acompanhou muito as votações aqui na Câmara Municipal, nunca aconteceu e pela primeira vez o PT votou a favor da peça orçamentária que eu mandei, né? Eu tive voto favorável do PSOL na Comissão de Finanças. Então, eu acho que essa questão da gente poder separar aquilo que é ideológico, mas aquilo que é bom a nível de gestão, precisam ser exaltados. Os nomes que foram apresentados do MDB são bons nomes, eu só desejo que eles façam um bom trabalho para poder levar o nome do MDB com o trabalho de cada ministro. E com relação ao PSOL, se é extrema esquerda, não sou eu, não. A gente vê aí pelo comportamento, extrema esquerda, isso aí não estou criando nada, todo mundo mesmo já reconhece isso. E o bolsonarismo é extrema-direita? Bolsonarismo, talvez seja, não saberia te dizer assim, não sou um grande estudioso do bolsonarismo, não, Adriana. Prefeito, Pedro. O senhor está falando agora que só pela primeira vez votou a favor ali do orçamento, mas o ex-presidente Lula já anunciou que o PT vai apoiar o Guilherme Boulos para a Prefeitura de São Paulo em 2024. Portanto, há uma perspectiva de uma grande frente de esquerda para enfrentá-lo na disputa pela Prefeitura. O senhor, em contrapartida, pretende montar uma grande frente de direita com apoio do Tarcísio, entregando eventualmente o cargo de vice para o PL e mantendo o PSDB dentro dessa coligação, uma frente antipetista para 2024? Pedro, eu tenho tanta coisa para fazer aqui que eu não estou nem pensando. Faltam 2 anos, né, para a eleição ainda, quase 2 anos. Eu acho que tem coisas que vão acontecendo de forma natural. Como você falou, o presidente Lula já optou pelo candidato dele, ao qual eu respeito bastante. O que eu tenho a impressão, pelo que a gente vê do histórico da cidade nas votações, é uma discussão com relação às ações da cidade, ao dia a dia da cidade, né? O que eu estou fazendo é trabalhando 15 horas por dia. Eu sou o primeiro a chegar na prefeitura e o último a sair. Nesses tempo que eu estou aqui, desde vice como prefeito, 2 anos, eu não tirei um dia de férias. Eu estou me dedicando muito. Eu estou dando a minha vida para poder fazer o melhor de mim para essa cidade que eu sou apaixonado. E vai chegar no momento que eu vou apresentar o que a nossa equipe fez e o que os outros fizeram, né? Por exemplo, outro dia eu conversava com jornalistas, eles falavam muito das retóricas, né? O pessoal de esquerda falava muito de educação, né? Aumentou o número de fila de vaga de creche, nós zeramos a fila de vaga de creche, falavam de habitação. O que eu entreguei de habitação só agora nos últimos meses superou os 4 anos do que eles fizeram na gestão deles. Não existe nenhum dado, qualquer um que você pegar e quiser me falar, que a gente comparando, a gente não conseguiu desenvolver resultados melhores do que eles fizeram. Então, acho que a grande tarefa minha vai ser poder conversar com a sociedade e separar o que é o falar e o realizar. Prefeito, aproveitando aqui que o senhor disse que tem tanta coisa para fazer, os ouvintes também participam, estão preocupados com alguns assuntos, especialmente está chamando a nossa atenção a questão dos buracos. 2 ouvintes aqui perguntam sobre isso, Maria Tereza Murray e o Arturo Alcorta perguntam sobre buracos na cidade, calçadas intransitáveis. No final do ano passado, o Estadão mesmo publicou uma reportagem mostrando mais de 115 mil reclamações de buracos de janeiro a setembro, um crescimento de quase 13% em relação a 2019, que foi o mesmo período antes da pandemia. Como é que a senhora responde a esses questionamentos, que tem muito buraco na cidade, né, prefeito? Raizen, muito bom. Esse é um dos temas que mais tem levado a população a questionar. Até agradeço a tua pergunta e pego um gancho na pergunta do Pedro, né? Em 2017, quando terminou a gestão do PT aqui, quantos dias demorava para tapar um buraco? 121 dias. Quantos dias demora hoje? 7. Tá bom? Não tá bom. Mas se tinha 121 dias na época do PT e hoje 7, evidentemente que melhorou. Agora, quanto que a gestão do PT fez de recapeamento? 4,2 milhões de metros quadrados. Eu fiz agora 3 milhões de metros quadrados, né, concluído ou em execução, em 6 meses. E vou fazer 20 milhões de metros quadrados. Agora, por que é importante esses dados? Aproveitar aqui a audiência da Eldorado. Porque
tudo, né, um celular, um aparelho ou um asfalto, ele tem um tempo de vida. E a cidade ficou muito tempo sem poder fazer um grande recap. Nós temos 192 milhões de metros quadrados de ruas asfaltadas na cidade de São Paulo. São 17 mil quilômetros. Só para a gente ter uma ideia, todas as estradas, rodovias do estado de São Paulo são 22 mil quilômetros de extensão. Então, a gente tem muita coisa para fazer, a gente está fazendo. Eu vou entregar o maior programa de recap da história dessa cidade. Eu poderia ter começado antes, né, mas eu acabei tendo alguns problemas com relação à questão de conseguir soltar o edital e contratar. Eu já podia estar na segunda etapa, eu vou para a segunda etapa a partir de fevereiro, eu termino a primeira etapa, que é R$1 bilhão, e vou para a segunda etapa de mais 1 bilhão e vou até o final de 2024, e se Deus quiser, 25, 26, 27 e 28, recapeando sem parar. Hoje nós temos 32 frentes, todos os dias, das 22 às 4 da manhã, fazendo recap na cidade de São Paulo. Adriana? Prefeito, esse ano na Câmara vai haver finalmente a discussão sobre a revisão do plano diretor. Ela foi adiada, e aí mais de uma vez, em função da pandemia e tudo mais. Queria saber do senhor se já é possível dizer qual o principal ponto dessa revisão a ser proposto pela Prefeitura. Olha, Adriana, eu comecei ontem a discussão com o secretário Marcos Monteiro, que está me trazendo aquilo que as audiências públicas, nós fizemos um grande debate, né, com relação à questão da revisão do plano diretor e com os técnicos, o Zé Armênio, uma pessoa, né, que tem um conhecimento enorme dessa área, bom, enfim, com toda a equipe. E agora, às 8h30, terminando essa entrevista, eu retomo a reunião com eles. Nós temos 5 pontos principais que a gente está corrigindo, fazendo a revisão do plano diretor. Eu queria destacar a questão da habitação. Por exemplo, nós vamos estar propondo, evidentemente, aqui o Executivo fez a audiência pública, vai compilar, fazer a minuta, o projeto, enviar para a Câmara e os vereadores vão fazer a sua análise, mas um dos pontos que a gente está fazendo muito é a questão da habitação, né? Melhorar a questão da regulação fundiária. Nós temos mais de 70% da cidade necessita de regulação fundiária, né? A gente tem uma grande meta, eu vou fazer 220 mil regulação fundiária aqui em São Paulo. A questão de HIS, habitação de interesse social, nós estamos propondo 0 de outorga para HIS, né? Nenhum pagamento de outorga para HIS, para poder fomentar a habitação de interesse social. Tem outro ponto muito importante, que é a questão do desenvolvimento econômico. Eu verdadeiramente acredito que a melhor ação para a gente reduzir desigualdade social é gerar oportunidades de emprego e renda. São Paulo tem liderado as ações e os resultados na geração de emprego. Só para a gente ter uma ideia, nós, no ano passado, em 2022, crescemos 11,7% a mais de emprego do que tinha em 2019, no pré-pandemia. Então, mesmo com a pandemia, a cidade está dando umas respostas muito positivas com relação à questão da geração de emprego. Só para a gente pegar em 21, nós tivemos 362 mil empregos formais, o Rio de Janeiro 82. Nós crescemos 4 vezes mais que o segundo colocado, mesmo o segundo colocado tendo metade da população de São Paulo. Então, a questão do desenvolvimento econômico. O que é? A gente criou muita dificuldade para o empreendedor. Então, facilitar essas ações, não ter tantas restrições de INR, poder fazer com que a indústria, desde que não poluente, ela possa se instalar em mais regiões da cidade. Nós perdemos muitas indústrias. Enfim, acho que é importante a gente poder fazer essa remodelação da revisão do plano diretor para poder trabalhar todas essas questões. Depois entra a questão de mobilidade e ambiental, que são outros pontos fundamentais. Então, hoje eu sento com ele, a gente já deve estar preparando a minuta para fornecer para vocês. Correto. Pedro? Prefeito, o que o senhor tem a dizer para os moradores que vivem no entorno dos estádios onde acontecem os grandes shows, agora que houve uma permissão para aumentar a emissão em 75 decibéis? E queria que o senhor explicasse também por que entrou um jabuti ali, que foi a lei dos dark kitchens, que é uma certa novidade no cenário de São Paulo, mas quem vive na região onde tem dark kitchens relata que é realmente muito difícil conviver com o barulho que tem em função disso. O que tem uma coisa a ver com outra, né? O dark kitchens com o aumento dos shows, porque o senhor nega que seja um jabuti, né? Não é que eu nego, é que não é, né? Então, deixa eu explicar. A gente
teve, por conta da pandemia, uma situação onde surgiu essa nova atividade das Dark Kitchens que não existia. O que é isso? É um aglomerado de cozinhas para fazer aquelas entregas. Então, a gente não tinha regulamentação. E elas foram se instalando na cidade com 30, 40 cozinhas, sem nenhuma regra. O que eu fiz? Não pode ter nada na cidade, Pedro, ainda mais uma cidade desse tamanho, né? Em nenhuma cidade em São Paulo mais ainda que não tenha o regramento, que não tenha as regras com relação à questão da atividade. Então, o que nós tínhamos? Duas situações. A questão dos decibéis nas áreas de zóio, e é isso que eu queria poder explicar. Ninguém aumentou para 75 decibéis, pelo contrário, não tinha definido nas áreas de zóio quais eram os decibéis, por conta de que no plano diretor dizia que deveria fazer uma legislação do mapa de ruídos da cidade. Depois teve uma lei aprovada e nunca foi feito esse mapa de ruídos. Foi constituído um grupo de trabalho, uma série de questões. Então, a gente tinha áreas que elas não tinham a regra com relação ao som. Então, ficava a regra geral da cidade, que é 55 decibéis. Nós estamos conversando aqui, nesse meu tom de voz, está acima de 60 decibéis. Então, só para a gente poder imaginar, 75 parece que é algo fora do comum, não é. Você pega a Salvador, são 100 decibéis, né? E a norma regulamentadora NR15, que regulamenta as questões do trabalhador, só para fazer uma analogia, o que ela diz? De que um trabalhador que fica exposto durante 40 horas semanais, todos os dias, a até 85 decibéis, ele não está ali sujeito a uma situação de problemas com relação à questão da audição. Ele tem uma segurança do trabalho. Então, acima de 85 decibéis durante mais de 40 horas semanais, aí passa a ser um ambiente onde ele teria que ter um atendimento diferenciado. Então, 75 não é algo fora do comum, só para poder explicar. Voltando lá, aí o que eu fiz? Eu fiz um decreto falando, está proibido o Dark Kitchen, mandei o projeto para a Câmara, para que a Câmara possa, nas audiências públicas, discutindo com a sociedade, a gente estabelecer as regras. E foi estabelecido. Então, nós não tínhamos regras de Dark Kitchen, passamos a ter. Não tínhamos regras para limites de som nessas áreas de zóio e passamos a ter. Da Dark Kitchen, como é que ficou? Então, limitou-se de que tem que ter pelo menos 500 metros quadrados, no máximo 10 cozinhas, que cada cozinha tem que ter no mínimo 12 metros quadrados. Só para fazer um comparativo, tinha lugar que tinha 40 cozinhas, cozinha de 5 metros quadrados, não tinha lugar para moto. Então, o que colocou? No máximo 10, no mínimo 12 metros quadrados, uma vaga de moto para cada 12 metros quadrados, banheiro, local para estacionamento das motos. Aí a gente criou um conceito de regras para as pessoas poderem se adaptar e a gente poder viver em harmonia, sem nenhuma incomodidade. E do som foi a mesma coisa. Então, por que não é Jabuti? Porque era um tema da cidade onde atividades que não estavam regulamentadas precisavam ser regulamentadas. Desculpa, me Prefeito, na resposta. Pois não. Prefeito, para a gente concluir, que a gente sabe que o senhor tem outros compromissos aí agora, queria ouvir do senhor a questão da proibição que o senhor fez, alegando motivos de segurança, do transporte por aplicativos em motos. Isso pode mudar ainda? Pode haver alguma negociação? Ou o que pode acontecer? Heisen, muito boa. Acabei de responder para o Pedro que a gente não pode ter na cidade nada sem regra. Nós não temos nenhuma regulamentação para o transporte de passageiros em moto, de carona pode, lógico, mas por aplicativo remunerado. Tem uma grande preocupação. Hoje, nós temos, por exemplo, pegar o dado aqui que a gente criou o nosso plano de metas, que é dezembro de 2020, nós temos registrados na cidade de São Paulo 6,5 pessoas por 100 mil habitantes que foram a óbito em situações relacionadas ao trânsito da cidade. Nós temos uma meta de chegar em 4,5 pessoas por 100 mil habitantes. Portanto, a gente está fazendo uma série de ações. A faixa azul na 23, na Bandeirantes, sinalização, campanhas com relação à questão do trânsito, fazendo um grande investimento em calçadas, enfim, várias ações de políticas públicas para diminuir o número de óbitos no trânsito na cidade de São Paulo. Queria ressaltar, assim, nós temos em dezembro de 2020 6,5 pessoas por 100 mil habitantes que foram a óbito na cidade de São Paulo em ações relacionadas ao trânsito. Temos uma meta de 4,5.
Uma das pautas que eu tratei com o governador Tarcísio, dentre tantas, era a questão das cirurgias. Nós temos hoje 68 mil cirurgias ortopédicas para serem feitas na cidade de São Paulo, muitas delas ocasionadas por acidentes de moto. Público, né, que as questões relacionadas a acidentes de motos levam a situações de acidentes gravíssimas, inclusive de óbito. Então, não é possível que a cidade de São Paulo vá poder assistir uma empresa que é importante para a cidade, sediada aqui, que ela faça alguma atividade sem que nos apresente qual que é o plano, quantas pessoas podem ser transportadas, se tem segurança, se vai ter o capacete. Capacete, por exemplo, é importante falar, ele tem que ter um tamanho ideal para o tamanho da cabeça. Um acidente com um capacete diferenciado pode ser pior do que uma outra situação. Então, nós precisamos salvar as vidas. Eu não posso deixar que qualquer atividade na cidade seja implementada sem que a gente possa garantir a vida das pessoas. Nós temos uma ação enorme de investimento na cidade para ampliar os atendimentos de urgência. Só para a gente ter uma ideia, aproveitando aqui o Pedro, você sabe quantas UPAs tinha em São Paulo até 2017, Pedro? O PT deixou 3 UPAs. Só 3. Hoje nós temos 23 UPAs e eu estou construindo mais 15. Tudo que a gente falar, Pedro, a gente comparando a gestão outra e a nossa, a gente dá para ver que a gente trouxe muito mais coisas positivas para a população de São Paulo. Então, a grande preocupação, é isso, é com a segurança das pessoas. Foi publicada uma portaria constituindo um grupo de trabalho, onde a gente vai dialogar com especialistas do setor, com a empresa e tentar minimizar o máximo possível com que as pessoas possam incorrer em acidentes do trânsito ocasionado por moto. Só um minutinho, Raíssa, mas o senhor pretende liberar? Não ficou claro, o senhor pretende liberar? Há uma possibilidade de liberar esse transporte? Eu fiz o decreto proibindo, aí constituímos o grupo de trabalho. Sempre a gente precisa estar aberto, Adriana, para poder ver qual é o argumento. De repente, a empresa, eu nem vou falar o nome da empresa aqui, porque acho que acaba fazendo propaganda. Se a empresa deve ter tido algum estudo consistente que demonstre que ela não vai gerar uma atividade e gerar um monte de óbitos, né? Então, nós vamos escutar os especialistas. Eu, particularmente, acho que é muito difícil, dentro do trânsito de São Paulo, 7 milhões de veículos, toda a complexidade que é. Se fosse uma cidade do interior, mais tranquila, aqui em São Paulo, eu não estou antecipando, estou só dando uma impressão. Eu acho muito difícil que seja liberado o transporte de passageiro por aplicativo remunerado aqui na cidade, pela complexidade que é e pelo tanto de casos que a gente tem. Eu queria ressaltar, Adriana, hoje nós temos 68 mil pessoas na fila para fazer cirurgias ortopédicas na cidade de São Paulo. Bem, prefeito, antes de agradecer nesse nosso encerramento, só vou aproveitar, vou repetir uma coisa que eu disse para todos os prefeitos e prefeitas, desde Luiz Erundina até o seu antecessor Bruno Covas. O seu cargo é o mais importante cargo da República, é mais importante que presidente, que governador, e a gente percebe isso pela demanda que chega. Toda vez que a gente vai entrevistar um prefeito, uma prefeita, vira uma revolução de ouvintes aqui com tantas perguntas. Então, fica o convite para o senhor voltar aqui outras vezes a Eldorado, porque o seu cargo para o cidadão, para a cidadã, é o mais importante. Fica convidado, então, para outras oportunidades, mas já agradecendo a sua participação hoje também, prefeito Ricardo Nunes. Obrigado, Raíssa, obrigado, Pedro, obrigado, Adriana. Um abraço a todos os ouvintes aí. Tenham todos, apesar de ser terça, mas uma boa semana, tem bastante dia pela frente. Tudo de bom para vocês. Um abraço e um bom ano. Tchau, tchau. Valeu. A Adriana Ferraz vai estar aqui com a gente na quinta-feira e o Pedro Venceslau participa da programação nas tardes da Eldorado. Adri, Pedro, obrigado e até mais. Tchau, gente. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau.